Olá, pessoal! Estamos aqui com um visual novo, passarinhos cantando. Bom, estamos iniciando uma nova fase aqui no nosso canal. Então, além desse bate-papo, de trazer teorias e de trazer um pouco de dicas e da gente falar um pouco sobre alimentação, organização, planejamento, enfim. Eu também vou fazer assim alguns dias onde a gente vai fazer essa parte e depois a gente vai para a cozinha. Então hoje é um dia desses, é um dia diferente, onde eu vou trazer. Então, gente, hoje eu vou trazer para vocês um preparo na cozinha, onde nós vamos preparar uma base e vamos fazer 3 pratos diferentes. Isso é algo incrível e você pode fazer facilmente na sua cozinha. Então, vem, me acompanhe aqui e faça também. Pessoal, a gente tem aqui uma alcatra suína, certo? Aqui tem 300 gramas de alcatra suína, é uma carne mais magra do porco. Veio com uma pele aqui bem grande, eu tirei, ficou só um restinho aqui, não tem problema. Aqui a gente tem 300 gramas de frango, tá? E eu achei um pedacinho de bacon na minha geladeira que eu vou usar para não estragar. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu preciso triturar, né? Porque a gente vai fazer uma base para 3 receitas e vou dar a dica de como fazer a quarta. Então, a gente vai cortar em pedaços menores essa carne e vou colocar no meu processador. Você pode utilizar um liquidificador, tá? E você vai fazendo isso aos poucos. Você pode usar um multiprocessador, aquele maior. Eu vou usar um equipamento aqui que ele é vários em um só, tá bom? Mas você pode usar o que você tiver. Então, corta. Não precisa cortar pequeno, a gente vai cortar em cubos menores, certo? Esse tamanho aqui já tá bom. Vou cortar toda essa carne. Olha, gente, você pode usar proporções iguais, tá bom? Eu tô usando 300 de carne de suíno, 300 de frango. Você não gosta de carne suína, usa só frango. Se quiser misturar frango com carne bovina, também pode utilizar, ok? Dá para fazer com peixe, mas o peixe eu ensino num outro preparo, porque o peixe tem uns detalhezinhos importantes que a gente precisa observar. Cortei a minha carne suína em cubos, vou cortar o frango. E essa é uma mistura, né? Eu ia dizer massa, mas não é bem uma massa, é uma mistura que é muito versátil, que dá para fazer vários preparos. Com essa massa, eu vou ensinar vocês a fazer 3, tá bom? Mas dá para fazer mais. Vou ensinar a fazer 3 e já vou dar a dica de um quarto, porque a gente já tá aqui com a mão na massa e é muito assim mesmo. Bom, lembra que eu falei, eu já gravei um vídeo aqui no YouTube para vocês falando sobre utensílios, tá? Certo? Utensílios é algo muito importante na cozinha e é muito importante que você tenha, ó, uma faca muito boa. Essa é uma faca de categoria profissional, grossa, tá vendo? Cabo contínuo e ela tem um excelente fio, então ela ajuda muito. Quanto mais afiada a faca, melhor para você fazer os seus trabalhos, porque você não precisa fazer força, ela desliza, então o risco de corte é infinitamente menor. Se você trabalha com uma faca cega, uma faca sem fio, uma faca velha, a probabilidade de você se cortar é maior, porque você vai ter que colocar muita força para cortar, beleza? Então, a gente vai triturar essa carne aqui com alguns temperos e eu vou mostrar para vocês. Bom, então aqui na máquina eu vou colocar a nossa carne, tá? Para triturar. A máquina tá... parece que ela tá suja, mas é que eu bati agora um pão. Então, eu já falei isso, vou repetir aqui, que é uma dica muito legal. Se você tem pão endurecido ou as pontinhas do pão, por exemplo, pão de forma, quem não come aquelas pontinhas, eu coloco tudo dentro de um saquinho e congelo, porque elas me servem para fazer farinha de pão, né? Farinha para empanar. Então, vou mostrar para vocês, eu acabei de bater aqui uma farinha para empanar, por isso que ela tá assim, mas não tem problema nenhum, porque o que ficou é só a sujeirinha do canto. Então aqui, ó, fiz uma farofinha de pão, tá vendo?
Na verdade é uma farinha, né? Deixei ela mais grosseira, porque aqui em casa a gente gosta, mas poderia triturar mais. Carne. E agora vamos para os temperos. O que é importante saber aqui? Eu vou colocar temperos bem básicos, tá? Vou colocar alho. Aqui eu tenho meia colher de sopa de alho. Então eu tô com um total de 600 gramas de carne, meia colher de sopa de alho. Aqui eu tenho uma colher de sopa de cebola em pó. Você poderia utilizar a cebola in natura, tá? Mas eu gosto até de usar alho e cebola em pó. Não usei o alho porque eu tô sem ele aqui. Mas por que eu gosto de usar a cebola e o alho em pó para esse tipo de preparo? Para que não gere nenhum tipo assim de queimação, refluxo. Às vezes você usar o alho e a cebola crua pode causar isso. Nessa quantidade que eu coloquei de alho, não. Mas outra alternativa também é você, já vou colocar aqui, tá? Uma colher de sopa de cebola em pó. Uma outra alternativa também é você refogar o alho e a cebola e depois jogar aqui, também já vai dar um outro sabor e é maravilhoso. Vou colocar um pouquinho de sal, tá? Aqui tem mais ou menos meia colher de sopa. Além do sal, eu vou colocar aqui uma misturinha de coentro em pó. O coentro é esse pozinho que tá aqui embaixo, marronzinho. E páprica doce. Poderia ser páprica picante, tá bom? Defumada. Mas eu vou usar esses temperinhos. Agora, eu vou colocar só um pouquinho, um fiozinho mesmo, ó, de azeite. Certo? E a gente vai bater. Então, agora a gente vai bater até virar uma massa homogênea. Depois, eu vou acrescentar farinha de aveia. Se você não puder aveia, você poderia utilizar uma farinha de arroz, você poderia utilizar uma farinha de gergelim, tá? Uma farinha de semente de girassol ou a própria farinha de trigo. Como eu não trabalho com trigo, mas poderia. Aqui tem 4 colheres de sopa, eu não vou usar isso tudo. Vamos ver a textura que a minha massinha vai ficar aqui. E aqui, gente, não tem segredo. Botou a carne, botou os temperos de sua preferência, a gente vai bater agora, tá? Dei uma paradinha aqui, vou olhar como é que tá o meu preparo. Precisa bater mais um cadinho. Então agora o tempo que eu programei, vamos ver como é que tá aqui. Carne bem batida. Eu vou acrescentar metade dessa quantidade de farinha de aveia, tá? Vou colocar mais um fio de azeite. E vamos bater novamente. Só até incorporar e misturar. Olha a massinha bem batida, bem incorporada. E agora eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer a partir dessa base. Bom, terminado de bater a nossa massa, eu vou colocar essa massa aqui na tábua e vou dividir em 3 partes, tá? Então, só para lembrar, aqui a gente bateu 600 gramas de carne no total. Poderia ser só frango, tá bom? Eu optei por fazer assim, que eu queria que vocês vissem, né, um outro tipo de preparo, um outro tipo de mistura. Mas poderia também ser só com carne de porco, viu? Pode ser sem problema nenhum. Eu já fiz, fica muito bom. Então aqui agora eu vou dividir em 3 partes, vou juntar assim. Olha, se eu quisesse fazer um preparo só com essa quantidade, porque eu fiz uma pequena quantidade para mostrar para vocês, mas vocês poderiam fazer com meio quilo de frango, meio quilo de carne de porco, ou com 1 quilo de frango e 1 quilo de carne de porco também tranquilamente. Outra coisa, você pode pedir para o açougueiro, você compra a carne e pede para ele moer, ao invés de você bater, você pede a carne moída, o frango moído, a carne de porco moída. Chegar na sua casa, você só mistura e agrega os temperos, também vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, por exemplo, essa quantidade aqui é uma quantidade ideal para fazer um rocambole de frango. Um rocambole. Vou dividir aqui mais ou menos, tá?
É uma aula mais demonstrativa mesmo. Claro que a gente vai consumir, mas é uma aula demonstrativa. Pronto, dividi em 3 pedaços. Cada pedaço desse isso aqui é uma base só, dividida em 3 partes. Cada parte vai virar um preparo diferente. Então, o que eu fiz aqui, untei minha mão com um pouquinho de azeite. E a primeira base, a primeira parte vai virar almôndegas. Ana, mas é almôndega de carne de porco com frango, gente. Vai na minha, que vai dar bom e fica uma delícia. O que você precisa fazer? Você vai... Ah, importante, não precisa botar ovo, tá bom? A gente colocou azeite, a gente colocou a farinha de aveia. Então, você vai pegar a quantidade que você quer e vai fazendo bolinhas. Olha, ela fica bem... É importante, assim, você gastar um tempinho aqui fazendo esse enroladinho pra ela ficar bem lisinha, tá vendo? Senão ela racha na hora de comer. Então, aqui você vem, ó, vai apertando e vai fazendo as suas bolinhas. Sem mistério nenhum. Eu vou colocar aqui num pratinho que eu já separei aqui do lado. E a gente vai fazer isso até toda a nossa massinha acabar. Procura fazer bolinhas mais uniformes possíveis, né? Para que ela possa cozinhar todas ao mesmo tempo. Outra coisa que é legal... Ah, Anny, o que você vai fazer com essas almôndegas? Bom, eu gosto de fazer... selar elas numa frigideira com um pouquinho de azeite. Deixa selar, só selar, não precisa botar para cozinhar não. Tiro elas da frigideira e aí sim eu faço tá grande aqui. Eu faço um molho de tomate, bem tomatudo, e jogo elas ali dentro depois de selada para terminar de cozinhar, tá? Se você perceber que tá difícil de fazer a bolinha, você abre e já vai enrolando no formato de bolinha. Olha, que também vai funcionar, talvez funcione até um pouco melhor. E o segredo aqui é gastar um tempo realmente aqui fazendo essas bolinhas. Pode também dispor num pirex e botar para assar, também fica muito maravilhoso. E é isso. Vou mostrar os outros preparos para vocês, mas não tem segredo. Então aqui você vai colocar, dispor num prato, por exemplo... E você pode levar para congelar assim, depois que elas estiverem congeladas, você coloca num saquinho e mantém no congelador até o dia que você for usar. Ou você pode preparar essas almôndegas e já congelar elas prontas, com molho e tudo, já para adiantar aí a sua semana. E olha que bacana, gente, são 3 preparos que você tem e que você pode, na mesma semana, você usou 2 carnes aqui, na mesma semana você consome. Um dia você vai consumir a almôndega, o outro dia você vai consumir o rocambole, no outro dia você vai consumir os nuggets ou polpettone. Ah, mas Ana, é a mesma base. Sim, é a mesma base, mas são sabores diferentes. Por quê? O rocambole vai receber o recheio do queijo com a cenoura e a cebola, então ele já vai ter um outro sabor. As almôndegas vão receber um molho de tomate vermelho, então ela também já vai ter outro sabor. Então, assim... Vale a pena, sabe? Eu acho que vale muito a pena. E também o nugget, porque você vai empanar ele e vai assar ou vai grelhar. É outro sabor, é outra textura. Então, a gente precisa aprender a ganhar tempo na cozinha. Bom, daqui a pouco eu termino as minhas almôndegas. Vou deixar ela aqui do lado, beleza? Ó, pra vocês irem vendo. Tá aqui, eu vou terminar daqui a pouquinho. Agora... Eu peguei essa porção aqui, eu vou deixar para fazer o rocambole, que ela tá um pouquinho maior. Aliás, vou pegar o restinho da almôndega para fazer esse rocambole, que eu preciso dele um pouquinho maior. Então, aqui vai sair nugget e polpettone. Eu vou botar um pouquinho de azeite na minha mão. Acho só para facilitar. Pode ser óleo, pode ser até água, tá? O azeite tá mais fácil aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um polpettone, vou mostrar para vocês, não é o que eu vou fazer agora. Então, você vai fazer como se fosse uma grande almôndega, ó. Nem precisa enrolar super, hiper direitinho, não. Você vai abrir assim, ó, como se fosse um hamburguinho. Vai deixar o mais fininho que você puder. Ó. Aí, aqui, você vem com fatia de queijo, uma fatia de queijo aqui dentro. E aí, você pode botar queijo e algum presunto, se você comer. Ou queijo... com um pouquinho de cenoura, ou queijo com um pouquinho de abobrinha ralada, ou queijo com tomatinho, uns 2 tomatinhos cereja. Vai fazer outra banda dessa e vai fechar. Vai juntar e vai fechar assim as laterais.
Pronto, você já tem seu polpetone. Você pode assar ele assim, colocar um molhinho de tomate por cima e uma mussarela para derreter, ou você pode empanar ele e grelhar, ou colocar no forno, ou na airfry também funciona. Vai ficar super crocante, recheado com queijo e vai ficar perfeito, tá? Então aqui eu vou fazer os meus nuggets, que é bem parecido com polpetone. Então eu pego assim uma quantidade mais ou menos. Ó. E aí, faço a bolinha também. E vou fazer o formato do nugget. Ah, Ana, ficou umas aberturas. Não tem problema não, porque o nugget ele vai empanar e não vai dar ruim. A bolinha do almôndega aqui é ruim. Pega uma porção da carne, tá? Abre assim na sua mão. Aí você vai enrolando assim, para fazer como se fosse uma bolinha. Faz a bolinha e depois você dá uma leve achatadinha, tá vendo? Pronto, temos um nugget. Vamos fazer. Você pode fazer aí o tamanho, se você quiser fazer tipo um nugget grande, ó, tem um pedacinho de pele, a gente tira. Não tem problema nenhum, que às vezes é uma pelinha ou outra que passou, alguma gordurinha. Por isso que eu gosto de triturar a carne em casa, gente, porque quando o açougueiro tritura, não para carne moída, mas para fazer esses preparos assim, porque aí eu consigo tirar aquilo que me interessa tirar. No açougue ele vai triturar tudo junto e às vezes a carne vem tão moída que não dá para você tirar aquilo que você quer tirar. Bom, vou usar um saquinho desses de mercado, desses saquinhos que a gente compra o rolinho, um saquinho de freezer. Vou achar a emenda dele, ó, aqui. Vou primeiro abrir, senão ele vai grudar tudo. Beleza, achei a emenda. Agora eu vou abrir aqui na emenda, que eu quero essa sacolinha bem abertinha. Vou abrir o fundo. Você pode cortar com a tesoura também, tá? Não tem problema não. E agora eu vou forrar a minha tábua. Por quê? Eu vou abrir a minha massa aqui e eu vou enrolar ela. E aí eu posso manter ela na geladeira assim, tá? Eu vou abrir a massa aqui nesse saquinho plástico, que ela vai me ajudar a enrolar essa massa e eu posso guardar no congelador, assim do jeito que eu vou mostrar, ou na geladeira, ou deixar só uns minutinhos para poder pegar legal o formato. Então vamos lá. Coloco a minha massa no centro. E ó, vou fazendo pressão com as mãos. Posso untar minha mão, é legal que unte. Vou botar o azeite porque já tá aqui do meu ladinho. Mas poderia ser água, tá, pessoal? Tranquilamente. Ó, untei as minhas mãos. Vou abrir. Você pode usar um rolo se você quiser. Eu gosto de ir abrindo na mão mesmo, mas pode usar o rolo. Se for usar o rolo, não esquece de untar o rolo, não esquece de colocar também um plástico por cima, tá? É bacana fazer isso. Então aqui, ó, não tem segredo não. Vou esticando para minha massa não ficar muito grossa. E aí eu tento manter reto. Então aqui tá muito grande, eu vou pegar, ó, vou puxar pro lado para tentar manter assim um retângulo. E aí você vai esticando para ela ficar meio que por igual. Aqui, ó, isso aqui é um pedacinho de bacon, tá? Ok, no problem. E aí a gente vai esticando do meio para as pontas, tá? Senão você corre o risco de deixar a ponta muito fina e o meio muito grosso. Do meio para ponta, do meio para ponta. Lembrando que quanto mais massa você tiver aqui nesse momento, maior vai ser o seu rocambole. Você pode também, vamos supor que você estivesse fazendo com 2 kg de carne. Depende do tamanho da sua família, depende para quantos dias você quer fazer, isso vai variar. Mas você pode fazer 2 rocamboles, tá bom? E aí você já deixa congelado para um outro dia, para outra semana. Pronto. Minha massinha tá bem esticada, tem mais ou menos aqui, ó, 1 centímetrozinho de altura e tá ótimo, tá ótimo. Aqui não tem, nossa, precisa tá perfeito.
O que que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar fatias de queijo. Então, eu já deixei os queijinhos aqui separados. E aí, eu vou colocar a fatia de queijo aqui. E aqui, assim, ó. Cenoura ralada. Essa cenoura tá crua, tá, pessoal? Não precisa cozinhar. Ela vai cozinhar no forno na hora que esse frango for assar. E tá tudo certo. Poderia ser aqui uma abobrinha. Também ia ficar maravilhoso. Inclusive, na hora de bater a sua massa, você pode agregar. Se você tem criança que não gosta de comer legumes, não gosta de encontrar pedacinho, dou uma sugestão de você não usar no recheio, usa na massa. Principalmente a abobrinha, você rala ela num ralo bem fininho e agrega ali na sua massa, tá? E eu amo cebola, então eu vou colocar umas fatias de cebola aqui, crua mesmo, cortei em meia lua apenas, tá? E aí, quando cozinhar, a cebola também vai liberar uma aguinha e vai ficar cozidinha, vai dar um sabor muito bacana aqui. O recheio, gente, é o que vocês gostarem de consumir, tá? Eu trouxe essa opção, mas você pode fazer com queijo de tomate, você pode fazer com queijo espinafre, fica perfeito. E se você quiser usar algum presunto, um presunto parma, um ramon, fica maravilhoso, tá? Se for usar o espinafre, não precisa cozinhar. Só botar ele cru aqui também, senão ele vai soltar muita água depois e vai ficar muito bom assim cru. Então agora, por que eu uso o saco? Olha aqui, facilitando a minha vida. Eu vou só, ó, vou enrolando, vou usando o saco como apoio, ó. Vou apertando o recheio aqui pra dentro e vou enrolando a minha massa. Por isso também, gente, que a massa não pode ficar ultra fina, senão na hora de enrolar ela vai quebrar. Então, ó, pra fechar as laterais, como tá com saco, já vai facilitar bastante. Eu venho aqui com o dedo, ó, e só dou uma apertadinha, ó. Ana, eu quero congelar. Perfeito, aqui o fundinho, ó, dou uma coladinha, dou uma apertadinha. Quer congelar? Você vai embalar a sua carninha assim e vai fazer como se fosse um bombom. Vai enrolar aqui a ponta, botar pra dentro, vai enrolar aqui a outra ponta e colocar pra dentro. E você pode congelar o seu rocambole cru assim. No dia que ele for ao forno, ou você faz o descongelamento prévio dele, tá? Coloca no tabuleiro, você vai regar azeite aqui nessa estrutura de cima, ou manteiga, pincelar manteiga e vai levar pro forno por 15 a 20 minutos é suficiente, ok? A carne, quando ela tá nessa textura triturada, ela cozinha mais rápido. Então, de 15 a 20 minutos. E aí você pega o próprio, aquele azeite, aquela manteiga vai derreter, é pouco, viu, gente? Você pega com a colher e vai regando por cima e ele vai ficar douradinho. Vambora. Se você quiser assar agora, você vai simplesmente tirar do seu plásticozinho. Se não for congelar, pode guardar na geladeira por até 3 dias cru, tá? Ó, tirei do plástico. Vou dispor na minha assadeira e vou assar essa belezura, tá certo? Então, pessoal, esses foram os nossos preparos de hoje. Utilizamos uma base, fizemos 3 preparos e ainda dava para fazer um quarto que eu mostrei para vocês, que é o polpettone recheado com queijo. Então, aqui nós temos o nosso rocambole. Esse aqui tá recheado com mussarela não, queijo prato, cebola e cenoura. Cebola e cenoura estão cruas, ok? E aqui nós temos esses lindos preparos deliciosos também, almôndega para fazer. A minha sugestão é que você faça ou com molho branco ou com molho vermelho, pode ser para acompanhar uma massa, ou legumes assados, fica maravilhoso. E aqui os nossos nuggets, certo? Lembrando que aqui eu tinha feito também uma farofinha de pão, uma farinha de pão caseiro, então tá aí, ó. 3 preparos para sua semana com uma base, rapidinho. E é só você experimentar. Lembrando que para nossa base nós utilizamos frango e carne suína, mas poderia ser tudo carne suína, tudo frango, carne suína com carne bovina, frango com carne bovina, sempre em proporções iguais, tá? Eu vou deixar tudo descrito para vocês aqui embaixo.
E eu espero que vocês gostem e reproduzam na casa de vocês. Um beijo, até a próxima! Então aqui o rocambole, ele já vai ter um sabor diferente só pelo recheio que ele leva. Então ele tem queijo, ele tem cenoura, ele tem cebola, então só isso já dá um sabor diferenciado para o nosso rocambole. Fora que a gente pode agregar com algum molho, um mostarda e mel, um molhinho de laranja, tá? Você faz uma redução do suco da laranja, coloca um pouquinho de mel, deixa ele reduzir ali, depois rega aqui por cima, perfeito. As almôndegas, elas também vão ter um sabor diferente, porque eu vou ensinar vocês a fazer isso dentro de um molho branco ou um molho vermelho, um molho ao sugo, que vai dar todo um sabor ali diferente para o seu preparo. E os nuggets, obviamente, ele vai ter também um sabor diferente, uma textura diferente por causa desse crocante do nosso pãozinho aqui. Inclusive, eu fiz uma farinha aqui com pão adormecido, que eu congelo restinhos de pães para poder fazer essa farinha, porque ela é muito mais saborosa e ela também acaba sendo muito mais saudável.